Será que esbardalhou-se vem do nome de Badajoz? Houve quem me fizesse esta pergunta depois de um dos episódios da rubrica na RTP, Esta Língua que nos une, em que eu descrevi o nome português de Badajoz, o nome que se usava nas crónicas antigas em português para aquela cidade espanhola. E o nome era Badalhoce. Como Dom Afonso Henriques caiu em Badajoz, recebi algumas mensagens de pessoas a perguntar-me se a origem de Esbardalhoce não seria o nome da cidade de Badalhoce. É uma coincidência, porque o nome da cidade é parecido com a forma verbal particular do verbo esbardalhar, mas não tem relação nenhuma na sua origem. A origem da palavra terá sido uma palavra galega, sem relação com o Afonso Henriques. É uma coincidência. Agora, às vezes há factos que parecem coincidência e não são. E isto leva-me a falar um pouco da origem da língua, porque houve pessoas que começaram a reparar em estranhas coincidências, em parecenças entre línguas muito distantes, como o sânscrito, o grego, o latim e mais umas quantas. E começaram a investigar, principalmente a partir do século XVIII. E depois de muita investigação, percebeu-se, e este conhecimento acabou depois por ser expandido por gerações e gerações de linguistas e historiadores, percebeu-se que não era coincidência, que há uma língua comum na origem do grego, do sânscrito, que deu depois a origem ao hindi, ao urdu, por exemplo, o latim, as línguas eslavas, as línguas germânicas e mais umas quantas. Todas estas línguas têm origem numa língua chamada proto-indo-europeu, que se falava há aproximadamente 6 mil anos, numa zona leste da Europa, entre a Europa e a caminho da Ásia. Dessa zona a língua espalhou-se, dividiu-se e deu origem a línguas tão distantes como o português, o russo, o hindi, o inglês, o islandês, o grego e por aí fora. Hoje, metade da população do mundo fala uma língua que tem origem nessa língua, nessa língua antiga. E há um livro recente, Proto, de Laura Spinney, que descreve esta história. É um excelente livro para perceber aquilo que é, na verdade, uma das grandes descobertas científicas da humanidade. A descoberta dessa língua que foi reconstruída. Depois de se perceber que aquelas parecenças não eram coincidência, que havia algo muito sistemático ali por trás, foi possível reconstruir a língua e hoje ela é bastante conhecida, apesar de não haver registros escritos. Este é um daqueles conhecimentos que estão, digamos, dentro de algumas áreas de especialização, mas que julgo merecerem ser conhecidos muito fora dessas áreas, porque é um dos factos mais intrigantes da história. Como é que aquela língua se espalhou com tanta facilidade? Há algumas teorias, algumas delas estão relacionadas com cavalos. Havemos de falar disso mais vezes por aqui.